Ótimo. Então vamos começar, né? Como eu disse, eu sou o professor Nilson Marcelino Júnior. Eu continuo com a disciplina de literatura, né? Semestre passado nós tivemos a literatura americana 1. Nesse semestre nós estamos com a literatura 2, tá? Eu peço que vocês deixem as perguntas para o final, tá bom? A aula eu não pretendo me alongar muito. Eu peguei, isso são 12 slides, certo? E nós vamos começar. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo passar o slide. Tava até que legal, mas parece que o slide não quer me ajudar. Estou tentando passar o slide, gente. Agora deu certo. Está habilitado, tá bom? Então são poucos slides aonde a gente começa com essa pequena revisão do semestre passado. Se vocês notaram, eu comecei o fórum 1 com a pergunta, tá certo, sobre o semestre passado. Então, no semestre passado, eu dividi, tá, o semestre em 3 períodos, que foi a literatura norte-americana e o período colonial, onde você tinha o nativo americano e o puritanismo, o período romântico, onde você tinha a iluminação, o iluminismo, né, que pode ser também chamado de Idade da Razão, e a Revolução Americana, e por último o período realista, certo? Onde você tem o realismo e o naturalismo. E aí eu coloquei embaixo e diz assim, essa divisão é apenas uma convenção, tá? A gente divide dessa maneira para poder tornar, digamos, mais didático a compreensão, porque em literatura não existe essa questão de um movimento literário ou um movimento artístico acabar e começar outro, certo? Isso não existe. A literatura é um organismo vivo e, como tal, ele nasce, cresce, se reproduz sem que haja um controle, tá? Eu também gosto de comparar a literatura com a água, tá? A literatura é muito fluida, ela nem sempre você pode colocá-la em um vasilhame e deixar ela parada, ou você pode cercá-la de uma maneira que ela não possa desviar e se transformar em outra coisa, tá bom? Então a gente vai passar agora para o próximo slide, certo? Aonde eu tenho aí, eu vou voltar para o primeiro um pouquinho, aonde a gente tinha, para te dar uma lembrada um pouquinho, o que é que era o nativo americano? O nativo americano são as literaturas orais, né, das que chamam, eles são chamados de First Nations, as primeiras nações nos Estados Unidos e no Canadá, que são os ameríndios do norte do nosso continente, onde eles têm uma vasta literatura, tá, oral, e que depois, no século XIX, foi colocada no papel, principalmente por Zig Ziglar, que ela tem um livro chamado de Old Indian Legends, é chamado de Old Indian Legends, tá? Então é uma literatura baseada na natureza, é baseada nos animais, nos mitos de criação do mundo, então é toda a cultura e a cosmogonia dos indígenas, tá? Dos indígenas não, que é uma terminologia errada, dos ameríndios ou das First Nations. E a gente começa com essa literatura porque eles estão aqui antes da presença do homem branco. Então, a partir da presença do homem branco, quando
os colonos ingleses fugindo da Inglaterra, fugindo da perseguição religiosa que aconteceu entre católicos e protestantes, e eles sendo protestantes, eles vieram embora no Mayflower, com um navio, e eles começaram a povoamento, se dizer, dos Estados Unidos, ou, no caso, eram umas 13 colônias na costa oeste, onde hoje você tem Massachusetts, você tem Ohio, você tem New York, que mais? Daquela parte que no caso seria a parte oeste onde nasceu a Virgínia, por exemplo. Eu estive na Virgínia e teve uma galera dos amigos meus que foram conhecer a primeira cidade o primeiro assentamento que existiu nos Estados Unidos, que era Jamestown, tá? Então, a partir do surgimento desses puritanos, você vai ter o quê? Vai ter toda uma literatura de viagem, uma literatura baseada na religião, tá? Onde a religião é o pano de fundo, já que eles só viviam para orar e trabalhar. Então, onde você tem um grande expoente, é o Jonathan Edwards, com seu livro Sinners in the Hands of an Angry God, que era um sermão, tá? Então, é uma literatura mais voltada para a religião, e é uma literatura onde você vai ter... ainda não temos a literatura americana propriamente dita, é uma literatura que copia a literatura inglesa, ou da Inglaterra, do Reino Unido. Depois a gente tem o período romântico, onde você vai ter o iluminismo, que é um contraponto ao puritanismo. Aqui eu vou ter a razão sobre o sobrenatural. Então, a partir de agora, os escritores começam a escrever sobre a perspectiva não mais religiosa. Começam a fazer o contraponto à religião e ao que se explicava antigamente através do sobrenatural e através da Bíblia. Então, essa é chamada do iluminismo, ou a idade da razão. Aí você tem grandes escritores, eu posso citar Descartes com o seu discurso do método, onde ele criou o método científico, e um grande, o maior representante dessa escola nos Estados Unidos é Benjamin Franklin, com sua The Autobiography, onde ele escreve um livro que seria a autobiografia dele, deixando para o filho, né, como foi a história dele, como se fosse um diário para o filho dele. E aí você tem uma outra parte e aí a gente já tem a Revolução Americana, que aí é a independência dos Estados Unidos. Aí você já tem uma literatura que já vai ser uma literatura mais propriamente dita estadunidense. Ela vai ter mais já a cor local, quer dizer, ela vai começar realmente você ter uma literatura americana a partir desse momento. Né? Quando você tem aí autores como Stephen Crane, você vai ter Fenimore Cooper com seu The Last of the Mohicans, Stephen Crane com The Red Badge of Courage, tá? E aí você vai ter realmente agora os Estados Unidos, por causa das grandes taxas que eram cobradas, os Estados Unidos decidem ser independente, tá? E você já começa realmente a ter uma literatura propriamente dita estadunidense. Agora vamos para o período realista, que aí é século XIX. A anterior é século XVIII para século XIX. Agora a gente vai estar no século XIX, onde você vai ter agora sim eu confundi um pouco no período realista, que você vai ter o Stephen Crane de Red Badge of Courage. Na outra, que é a Revolução Americana, e no período romântico você vai ter um outro que é Nathaniel Hawthorne e The Scarlet Letter, que é a do Escarlate. Uma obra que é tida como existe uma literatura estadunidense antes e depois das aventuras de Huckleberry Finn. E o naturalismo, a gente fala muito do Henry David Thoreau e do Ralph Waldo Emerson, tá? Então a gente vamos para o próximo, que a gente vai entrar agora realmente no que seria o nosso semestre 2020.1, que aí a literatura norte-americana vai dividir agora da seguinte maneira: modernismo, experimentação, tá? Poesia americana de 1945 a 1990, que é a antitradição, e a prosa americana de 1945 a 1990, que é o realismo e experimentação.
e a poesia americana contemporânea e a literatura americana contemporânea. Tá? Hoje, nosso tema vai ser esse aí, tá certo? Nós vamos trabalhar a unidade 1, tá? Que é o modernismo e a experimentação, de 1914 a 1945, certo? A gente vai iniciar, evidentemente, pelo contexto histórico, certo? Ficou pequenininho, mas não sei porque, acho que aqui se configurou, certo? Mas o contexto histórico, por que a gente vai começar pelo contexto histórico? Porque literatura não existe sem contexto histórico. Tá? Para a gente entender a manifestação artística, as narrativas, as escritas de um determinado período, a gente tem que entender a história. A história, a questão social, econômica, tá? A psicológica, tudo que estava se passando naquela época, porque ela reflete a escrita dos autores, dos escritores dessa época. Então, se você prestar atenção bem, vamos de 1914 a 1945, que é justamente a época das duas guerras mundiais. A primeira em 1918 e a segunda começa em 1939 e termina em 1944-45. Tá? Então, esse é o nosso período que os autores estão situados. No final do século XIX para início do século XX, o mundo começa a se transformar. E aí a transformação que você vai ter é de um mundo basicamente agricultura, agropecuário, um mundo sem muita tecnologia, para um mundo que começa a ter mais tecnologia. Tá? Então, eu trago uma citação do livro que a gente está usando, que é o The Catherine Banks Parakin, né? The Outline of American Literature, não esqueça o título. Aí diz assim: muitos historiadores caracterizam os anos entre as duas grandes guerras como um período traumático, em que os Estados Unidos atingiram a maioridade, apesar do envolvimento relativamente breve e baixas muito menores. Desculpa aqui, gente. A pessoa insistiu em me ligar aqui, mas eu vou já botar no mudo aqui. Tá, então, até essa época, no início do século XX, os Estados Unidos era um país basicamente que dependia da sua agricultura, pecuária, tinha alguma indústria no norte, mas era insípida. Tá? Foi a partir da Primeira Guerra Mundial, da virada do século, que os Estados Unidos começam a ser quem os Estados Unidos é hoje, que a gente conhece como essa grande potência, né? Então começa a partir disso, porque tanto na Primeira como na Segunda Guerra, os Estados Unidos, como estão fora do âmbito do local geograficamente onde acontece a greve, onde acontece a guerra, ele vai ser o país que vai fornecer materiais e fornecer a indústria para essa guerra e para quem está lutando essa guerra. Tá? Então, esse é conhecido como período traumático, porque realmente é onde os Estados Unidos deixa de ser um país agropecuário para ser realmente um país industrial. Certo? E aí, como diz embaixo, depois de conhecer o mundo, quer dizer, esses soldados que foram para essas guerras, depois que retornaram aos Estados Unidos, eles queriam uma vida mais moderna, mais urbana. Então, a sociedade americana se transformou de sociedade rural para sociedade primordialmente urbana. Tá? Então, esse é importante você guardar isso na sua cabeça. Quando a gente começa a falar dessa parte da literatura, que é o modernismo, a experimentação, o mundo se transformou, os Estados Unidos deixa de ser um mero país agropecuário para ser o quê? Um país de vida moderna, vida urbana, certo? Guardem isso. Bom, continuando, o que é que ele diz também? Como é uma nova sociedade, basicamente industrial, então o que é que você vai ter? Novas máquinas agrícolas, colheitadeiras, enfardadeiras, quer dizer, mesmo o campo, mesmo a agroindústria está se transformando de uma atividade econômica basicamente que seria manual para uma que está se tornando
está tecnologicamente avançando para uma indústria que usa máquinas, tá? Mas ele diz, mas apesar de produzirem mais, os fazendeiros estavam pobres, quer dizer, o foco mais da economia da sociedade não gira mais em torno da agricultura, mas sim da indústria. Então você está deixando de ser aquele povo mais, digamos assim, campesino, aquele povo mais, digamos assim, sem tanto desenvolvimento, sem tanta ilustração, sem tanta educação, para ser um povo mais urbano, que vai atrás dos estudos, que vai atrás de uma série de coisas e atrás de tecnologias, tá? E aí uma coisa que vai ser bastante interessante é a chegada do automóvel, né? Como eu disse, como o país se industrializa, a renda média nacional vai ser mais alta do mundo nessa época. E um dos ciclos de status é o automóvel. Isso você vai também ver, quem está lendo, quem já começou a ler o Great Gatsby, o texto gira em torno dos automóveis, de acidente automóvel, porque é um grande símbolo de status. Então, esse automóvel vai aparecer na literatura. Tá bom? E aí a gente continua. Ele diz assim, o típico lar urbano americano brilhava com lâmpadas elétricas e se gabava do rádio que ligava a casa ao mundo exterior e até de um telefone, máquina fotográfica, de datilografia, de costura. Você está vendo eminentemente agora uma sociedade mais avançada tecnologicamente, onde você podia ligar o rádio, e realmente o rádio era o grande veículo de massa da época. As pessoas se reuniam em volta do rádio para ouvir o rádio, certo? Era de onde vinha a notícia do mundo e de uma série de coisas, certo? Aí você tem outras avanços tecnológicos, por exemplo, a máquina fotográfica, que vai transformar essa sociedade, porque antes você tinha a pintura, no máximo você tinha o daguerreotipo, e você tem agora a máquina fotográfica, que aí depois vai ser transformada no cinema, né? Que o Walter Benjamin, no seu a técnica e a arte na sua reprodutibilidade, que é um texto dele, ele vai falar justamente dessa transformação da arte. A arte deixa de ser uma coisa solene, uma coisa uma coisa assim que vai pertencer a poucos e começa a ser uma coisa que vai pertencer a muitos, tá? Todo mundo vai ter acesso à música, ao cinema, que ele reputava como sendo uma manifestação artística que ia transformar o mundo, que ia massificar essa cultura e a educação também, tá? Aí eu boto assim, os americanos dos incríveis anos 20 se apaixonaram por outras diversões modernas. A maioria ia ao cinema uma vez por semana, embora a lei seca, a Organização Nacional da Produção de Transporte Federal, constituída pela 18ª emenda à Constituição Americana, tem iniciado em 1919 e proliferava nos bares clandestinos, boates apresentando jazz, coquetéis e ousados motivos de roupa e dança. Então agora você vê uma transformação nos costumes, na cultura e na sociedade, porque você vai ter nessa época o que ele vai chamar o The Jazz Age. Você vai ter a música negra, o jazz, permeando várias nightclubs, onde você ia encher a cara, ia você dançar. As mulheres começaram a ter um outro tipo de comportamento, então você ia ao cinema, não ficava mais escutando o rádio, tá certo? Então, quer dizer, é uma transformação na sociedade nova, que está aberta a novos experimentos, a novidades, tá? Um livro interessante que vocês podem procurar também é do livro do Eric Hobsbawm, que se chama A História do Jazz, tá? Onde ele vai contar como o jazz surgiu, como é que ele vai ser, né, espalhado. Basicamente vai surgir no Harlem, né? O Harlem também tem uma grande expressão artística, que é The Harlem Renaissance, que você vai ter artistas negros, mas é o lugar onde os brancos vão escutar e a música do jazz se populariza e vai se tornar o grande símbolo da época. Apesar de negra, se torna uma música muito popular. Você pode comparar com o hip hop hoje, que começou como uma música de gueto negra e hoje em dia faz mais sucesso que o rock and roll. Então era o jazz naquela época, tá? Era uma indústria
fonográfica, de shows, as casas de show, enfim. Tá? E isso vai refletir na escrita, na narrativa dos autores. E o que eu posso citar é o nosso Francis Scott Key Fitzgerald, que ele escreve, ele tem um livro que foi o grande best-seller dele, que é o This Side of Paradise, esse lado do paraíso, mas o mais cultuado é The Great Gatsby, onde ele conta a história do Jay Gatsby, que é um rapaz do meio oeste que fica rico através de situações escusas. Mas aí vocês vão ler o livro, não vou dar mais spoiler, tá bom? A gente continua o quê? O conto histórico. Aí você tem a transformação no comportamento das mulheres. Tá? Você vai ter as mulheres americanas agora em particular, são mais liberadas. A questão do sexo também é uma outra temática muito presente. Muitos haviam deixado fazendas e vilas para colaborar no esforço de guerra nas cidades americanas na Primeira Guerra. Estavam decididos a serem modernos. Agora o sexo vai se pudica, né? se guardar, ela vai trabalhar fora de casa, ela se dona do nariz dela, ela quer o quê? Ter uma profissão, tá? E com isso, você tem um surgimento de jovens que ele chama aqui de jovens ocidentais rebeldes, furiosos e desiludidos, né? Com essas guerras, tá? E que justamente se rebela contra a geração mais velha, que foi responsável pelas guerras, tá? E esses autores, pela primeira vez, deixaram os Estados Unidos, foram morar fora dos Estados Unidos, foram morar na Europa, em Paris, mais precisamente. Então você tem esses escritores como Scott Fitzgerald, que eu já mencionei, Ernest Hemingway, que é um outro autor famoso, principalmente pelo Velho Mar, e um livro que realmente deu a ele grande projeção, que é The Sun Also Rises, que fala de pessoas intelectuais deslocados que vão morar na Europa. E é um livro que é interessante, que ele se baseia no Eclesiastes. Ele tem como referencial o Eclesiastes da Bíblia. Tá? Você vai ter Gertrude Stein, Ezra Pound, eles vão viver no exterior. Pela primeira vez você tem autores, tem escritores que saem dos Estados Unidos para morar na Europa e de lá escreveram sobre os Estados Unidos. Tá? Aí você causa o que a gente vai dizer que são que? As inovações temáticas, teóricas e estéticas. Então agora, como diz, é o modernismo e a experimentação. Quer dizer, agora as obras literárias escapam daquela coisa comportada, que vai respeitar a métrica, que vai respeitar as formas, que vai ser justamente só falar, que vai se importar somente com a estrutura, com a linguagem. Agora não, nós vamos ter campo para que se tente coisas novas, que se quebrem coisas novas, tanto na prosa quanto na poesia. Tá? Então, por exemplo, diz, correntes intelectuais, e aí você tem como uma base maior o surgimento da psicologia de Freud, tá? A psicologia freudiana. Freud vai trazer como base da sua psicologia o sexo, né? A ausência de religião, a questão do complexo de Édipo e Electra. Tá? Então ele vai chocar o mundo quando ele diz que todos os nossos problemas psicológicos têm base no sexo. E isso causa um rebu grande. Tá? Além do que você vai ter o marxismo, você começa a ver a teoria marxista, tá? Com essa questão da mais-valia, da questão do que quem produz é o proletariado, a classe proletariada, é ela que pertence à riqueza, certo? E aí você também tem agora o abandono total da questão da teoria criacionista. Você vai ter agora a teoria evolucionista, a teoria darwiniana, tá? E é como diz, envolver uma visão de mundo sem Deus, e desse modo contribuir para o desmoronamento dos valores tradicionais. Então, os livros agora, dessa parte da modernismo e experimentação, não vai falar mais da família tradicional americana. Ela vai trazer justamente os excessos, o sexo, vai trazer o álcool, os acidentes automobilísticos,
todo o problema que a industrialização e o capitalismo causa, tá? Como a pobreza, a exploração. Então, é uma literatura que vai deixar de falar da sociedade como uma coisa monolítica, como um todo, como uma coisa comportada. Tá? Ela vai começar a falar de denúncia, vai ter a denúncia do que acontece. Os americanos no exterior absorveram essas ideias e as trouxeram para a América, onde criaram raízes, inflamando a imaginação de jovens escritores e artistas. Quer dizer, você começa a ter uma literatura mais engajada, mais política, tá? Mas não tão politicamente correta. Que vai falar, por exemplo, no Great Gatsby, ele vai falar justamente disso, de como há uma contraposição, por exemplo, entre o Jay Gatsby e Nick Carey, para ser a tradição contra o novo rico. Aquela família pudica tradicional com os excessos. O Gatsby, o excesso das festas, do sexo. E o outro não. O outro é aquela família tradicional puritana. Tá? Que é o Nick Carey e o Jay Gatsby. Que no caso também tem o contraste maior entre o Jay Gatsby e o Nick Carey vai ser mais o narrador, né, amigo do Jay Gatsby, mas o contraponto também do Jay Gatsby é o Tom Buchanan. Ele é a família tradicional, ele é o dinheiro antigo. O Jay Gatsby é o dinheiro novo. Tá? Aí eu vou mencionar um grande escritor que é o William Faulkner, tá? Que é um cara que fala do sul, dos problemas das raças indígenas, negras, da pobreza, né? Então é um cara que ele vai realmente trazer os elementos freudianos nas obras, como ela diz, como a maioria dos escritores americanos ficcionistas, né? Depois da Primeira Guerra vão usar Freud, tá? E aí a gente chega no que a gente chama de, lembra que eu falei do Fitzgerald, do Gertrude Stein, Hemingway, Ezra Pound? Eles são o que se chama de geração perdida, The Lost Generation. Por que eles são chamados assim? Porque são jovens que se desiludiram com o seu país, foram morar em outro país, que veem os problemas do seu país. Então ele é tido como os jovens americanos dos anos 20 foram a geração perdida, assim chamados pela retratista literária Gertrude Stein, que era uma autora também. Por quê? Porque sem a estrutura, como diz a Catherine Fitzpatrick, sem estrutura tradicional estável de valores, o indivíduo perdeu o sentido de sua identidade. A vida familiar protetora e segura, a comunidade estável, os ritmos naturais eternos da natureza, o infantil, a colheita da fazenda, o sentido confortador do patriotismo, os valores morais incutidos por crenças religiosas e observações, tudo foi minado nessas duas vidas. Então, eles são chamados de Lost Generation por causa da sua desilusão, da sua falta de crença na utopia do American Way of Life, do American Dream. Eles não acreditam nesse American Dream, nesse American Way of Life, que os Estados Unidos seja a terra da oportunidade, onde você pode ser um self-made man, e pode ser o quê? Os Estados Unidos não é para eles a land of the freedom, tá? Então eles vão falar dos problemas que existem nos Estados Unidos, principalmente nessa década de 20. Tá? Que apesar da riqueza, tem muita pobreza também. E uma coisa que é muito... e aí você tem uma coisa que vai realmente marcar essa geração, é o crash de 29, ou a Grande Depressão. Você vai ter realmente as bolsas de valores quebram, você não tem dinheiro suficiente, você tem uma superinflação, onde você tem que, comparando mal a Alemanha na Segunda Guerra, que você tinha que carregar um carrinho de mão de dinheiro para comprar um pão, ou atualmente a Venezuela está sofrendo isso. Quer dizer, você vai ter famílias pobres sem dinheiro, e aí o governo tem que entrar com o que eles chamam de New Deal. Tá? O governo de Franklin Delano Roosevelt, ele cria o New Deal, que seria um novo acordo. É um tratado, é um pacto, na verdade. É
é um pacote de medidas econômicas onde você vai ter a construção de ferrovia, construção de estradas, a colocação de eletricidade. Para quem é da área artística, você vai ter escritores que vão escrever peças publicitárias, que vão fazer murais dos escritores. Inclusive, nessa época, muitos escritores participaram de uma coleção de relatos negros que foram para poder eles ganhar dinheiro. Então, você termina essa fase, que é os anos 30, 40, onde os Estados Unidos teve bastante problema para se reerguer. Tá? Então, alguns dos autores e obras que seriam, né, dignas de menção, que a gente chama de Jazz Age, de Lost Generation, você vai ter o F, como eu já mencionei, F. Scott Fitzgerald, o livro que mais representa ele, que é The Great Gatsby. É um livro que é emblemático, né, principalmente para representar a Jazz Age, que é a era do jazz. Tá? Você vai ter T.S. Eliot e o The Wasteland. The Wasteland é um livro experimental porque é um livro que, você tem uma ideia, é um poema que não tem pontuação, não tem parágrafo. Ele é como o Ulisses do James Joyce na Inglaterra. É um livro que demanda muito trabalho para ler, você não consegue ter uma leitura e uma percepção dele, porque ele é muito experimental, onde ele quebra todos os paradigmas. Você vai ter o Ernest Hemingway, e aí tem as duas obras mais importantes dele, que eu já mencionei, The Sun Also Rises e The Old Man and the Sea. O livro Great Gatsby e The Old Man and the Sea são dois que a gente já tem que estar lendo, né? E aí eu tenho também John Steinbeck e The Grapes of Wrath, que são as linhas da ira. Aí você tem o John Steinbeck, ele é pródigo porque ele descreve a pobreza, a exploração, principalmente no Valley of Salinas, em São Francisco. E aí esse livro fala de uma família do Oklahoma que muda para os Estados Unidos, tá? E lá vai ser explorado nas plantações de laranja, nas plantações do Vale de Salinas. Tem até um filme que é com Henry Fonda, né, e tem um outro livro dele que é The East of Eden, que é eu tenho um filme também que é da década de 40, 50, que é com o James Dean. William Faulkner, e sua obra máxima, que é Absalom, Absalom. Gertrude Stein e os seus contos Tender Buttons. Ezra Pound e The Cantos. Tá? Então, essas são algumas figuras que a gente fecha a nossa apresentação. Tá? Então, vamos ver aqui, vamos ver os questionamentos. Né? Boa tarde, boa tarde. Margarida, por que o livro da literatura 2 é igual a 1? Bom, Margarida, porque na verdade acontece o seguinte, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a literatura americana 1, que a gente vai até onde eu mencionei hoje, até o realismo e o naturalismo. E a segunda parte a gente vai pegar justamente do modernismo em diante. É por isso que o livro é o mesmo, mas os assuntos não são o mesmo. Tá? Que mais? Exatamente, Maria Regina, é a continuação. Nós estamos na continuação. Não, mas o livro não é o mesmo. O livro é o mesmo, mas os assuntos não são o mesmo, tá? Isso mesmo, a segunda parte. Não, Margarida, não nos tramitou no semestre passado, não. Exatamente. Jéssica, nós estudamos só até o realismo. Isso, Jéssica, a partir do modernismo e da experimentação. Gente, ó, essa dúvida sobre essa questão é o seguinte, gente. Tem dois documentos no CIGAR que são muito importantes para vocês.
Esses dois documentos chamam-se plano de disciplina, que é, digamos assim, o aluno, para entender como vai funcionar a disciplina, ele tem que ler o plano de disciplina. Lá tem a ementa, lá tem os conteúdos. Então, esclarecia muito essa questão de você achar que está estudando a mesma coisa. Só olha lá. Assim como o plano de trabalho, gente. Às vezes eu recebo algumas perguntas que estão respondidas no plano de trabalho. É só você chegar lá e ler o plano de trabalho. Inclusive até pelo que é a questão do percurso pedagógico, para lhe ajudar a entender como é que você vai fazer. Que legal, Vânia. Realmente o Gatsby é muito interessante, realmente. Né? Sim, Maria. É, a atividade 1, você vai ter que falar sobre a questão histórica. Entendeu? O que eu coloquei nos primeiros slides. Você vai ter que descrever com suas palavras, né? Sem copiar e colar, como é que é a questão do contexto histórico, sociológico, econômico, tá? Gente, olha, quando você tem questões subjetivas, Márcia Letícia, é sempre para usar suas palavras, tá? Quando você tem uma questão daquela, é sempre você tem que elaborar o texto, né? Josi, é o seguinte, as escolas você vai ter que procurar sobre o Donald Allen e o livro que é mencionado lá. Se você procurar na internet, fizer pesquisa, bota lá, Donald Allen. E o nome do livro, que eu não me recordo agora, né? Você vai encontrar com certeza as escolas que ele fala no livro. Pois é, Regina, estava acabando de falar para a Josi. Se você botar no Google Donald Allen e o nome do livro, você vai achar bastante material, né? A questão diz o nome do livro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ter que abrir aqui a. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Nós temos tempo ainda, então deixa eu fazer bem aqui uma coisa aqui. Vou botar bem aqui a atividade 1 aqui. Essa é a atividade 1 de vocês. Ó, a questão seria o seguinte. Donald Allen, e o nome do livro é The New American Poetry. Tá? Esse é o nome do livro. Tá? Não, Márcia, não pode botar o trecho da apostila, não. Tá? Plágio é crime, entendeu? Não é nem plágio, mas é questão de você, realmente, você pode fazer uma paráfrase. Você lê o que está na apostila, faz a paráfrase e bota seu ponto de vista a partir da parágrafo. Quem não está com áudio é só botar para atualizar a página. Tá? Então, por exemplo, como eu estou dizendo, você bota lá a questão 6, realmente ela não tem na apostila, porque, gente, assim, a apostila que a gente coloca na plataforma, ela serve como a base. Digamos assim, ele é o mínimo que você tem que estudar, porque na verdade você tem que fazer pesquisa e estudar mais, ir atrás de mais coisas. Por exemplo, um livro interessante é o livro do Jonathan Fuller, que é uma introdução à teoria literária, como também do Terry Eagleton, também tem outro livro interessante que ele também chama Uma Introdução à Teoria Literária. São livros interessantes para você ir atrás de, de informações. Josi, todo você tem uma ideia, toda essa informação que eu coloquei aqui nesse slide hoje foi tirado do livro de vocês que está na plataforma, que é o mínimo. Agora o livro é o mínimo. Você tem que ir atrás de mais coisas, tem que fazer pesquisa, tem que estudar em outras fontes, né? Agora é o seguinte, voltando à questão ser da atividade, se vocês estão procurando coisas em português, vai ficar difícil.
muito material e muita informação que tem em literatura americana você encontra em inglês, a maioria. Tá? É aquela história, Evandro. É, na verdade, você lá no plano de trabalho tem um caminho que é para ser feito, para ser seguido no plano de trabalho. Né? Então, claro, não é difícil, é que você, realmente literatura tem que ler. Tem que, se você não for ler, se for ficar só com aquilo que está naquela apostila, é muito pouco. Você tem que ir atrás de outras fontes. Que a gente está dizendo é interessante. Assistir vídeos também é interessante. Tá? Ah, como eu disse, você vai encontrar livros sobre literatura americana, mas a maioria está em inglês. É, eu ia dar uma dica aqui, mas eu me enganei. Era de História Americana, que é do Leandro Carnal. Então, o Leandro Carnal tem um livro sobre História Americana que é em português, na literatura. Tá? Livros em literatura americana realmente é muito difícil você encontrar em português. Certo? Aí é que tá, mano. Muitas vezes, o caminho para você poder tirar suas dúvidas é também o tutor à distância e o tutor presencial. E aí é onde você pode ir construindo seu conhecimento. Não é você responder e aí mandar, não. Você tem que ver a questão de ver como é que está, né? Porque muito dessa primeira atividade é só você basicamente ler e pesquisar na internet. Márcia Letícia de Lima, realmente, por exemplo, as resenhas, porque é o seguinte, ao final, a avaliação de vocês, quem leu o plano de disciplina e o plano de trabalho, sabe que a avaliação de vocês vai ser uma videoaula. Então, se você vai fazer uma videoaula sobre um determinado assunto, e também tem a atividade 2, que é uma videocrítica, uma videoresenha crítica, tanto a resenha dos livros vai servir para avaliação, sim. Margarida, você tem que olhar na sua plataforma. Você clicar lá, você vai ver participantes. Tem para dizer quem é o tutor. E tem até o e-mail dele lá. Fichamento, resumo, ou de referência, ou as resenhas são muito interessantes, né? Porque você retém aquele conhecimento. Gente, pesquisa você tem que usar palavras-chave. Por exemplo, o título da nossa aula hoje, ela é palavra-chave para você achar muita coisa. Modernismo e experimentação de 1914 a 1945. Tá? Bom, José, aí eu acho que como a gente vai ser professor, e hoje em dia uma das coisas que tá realmente com essa pandemia, né, se escancarou mais ainda, a formação do professor ela tem que ser uma formação holística. Mas o professor tem que também estar dentro das tecnologias, porque inclusive auxilia muito a gente a dar aula e a planejar uma série de coisas. Então, o intuito de gravar o vídeo é justamente isso, para que vocês saiam da zona de conforto e façam o vídeo. E experimentem coisas novas, aprendam coisas novas. Maria Regina, eu estou dizendo, o plano de trabalho explica tudo o que você quer saber. Se você for lá no plano de trabalho e ler, explica tintim por tintim como é que é para fazer. Na verdade você tem, Gilson, que botar as palavras certas. Tá? Se botar as palavras certas, você acha tudo no Google. Agora, como eu disse, em português, você não vai achar muita coisa de literatura americana, não. Você vai achar muita coisa em inglês. Você vai ter que pesquisar em inglês. Querida, eu fiz o que eu pude, né? A gente está trabalhando com o que pode, né, Elias?
Gente, é questão, você não está estudando sozinhos, tá? Existe a questão dos tutores, os tutores são justamente para auxiliar vocês, tá? Tanto presencial quanto à distância. Se você quer saber qual é o seu à distância, é só você ir lá na plataforma, abrir a turma e ir lá em participantes, que tem o tutor, tanto presencial quanto à distância. E ideia é o seguinte, como até deu uma explicação para alguém, não sei quem foi, disse, eu não quero postar no YouTube e tal. Faz o seguinte, você tem que postar no YouTube e deixar a imagem privada. E aí você só libera a imagem, Gilda, quando for para o tutor analisar o seu vídeo. Entendeu? Agora, assim, eu acho expor imagem, todo mundo expõe quando você tem Facebook, você tem o WhatsApp, você tem Instagram, você está expondo sua imagem. Eu digo que não é tão difícil não, tá? A gente acha que hoje o YouTube está bem intuitivo, tá? Alexandre, é que eu estou colocando. Na verdade, existem os tutores, né, Alexandre, para ajudar. Então, se você for lá, cada um de vocês que está hoje, somos 63 alunos, for lá na sua plataforma, dê uma olhadinha lá e, e ver lá em participantes, você vai saber exatamente quem são os tutores de vocês. Gente, alguém perguntou sobre essa questão das características no caso da Lost Generation, né? No livro tem, assim, não tem assim, as características são isso, isso, isso. Não, você tem que ler, né, sobre a The Lost Generation, procurar pesquisar mais sobre The Lost Generation, a geração perdida. Eu falei de alguns hoje, coloquei alguns no slide hoje, e aí você tem que chegar a essas características, tá? Quando a gente fala de características, é o que a gente diz? É o que identifica aquela literatura. O que aquela literatura tem que identifica ela como sendo dos autores da geração perdida. Eu falei de alguns aqui, como o fato deles serem pessoas desiludidas, pessoas que não acreditam na utopia, que vão denunciar, que vão falar de coisas que antes não se falava, e cada um tem as suas características próprias, tá? que é a questão da experimentação. Então, você não vai achar ela tal qual você acha. As características são essas e essas. Não, elas estão lá dentro do texto. Você tem que ler e garimpar. Mais perguntas sobre a aula de hoje, sobre o que a gente falou sobre hoje. Que assim, tem algumas colocações que eu sei que eu estou na EAD há 6 anos, quase, fui tutor, tenho sei das dificuldades do que acontece, mas assim, eu acho que esse espaço aqui não é um espaço para... eu não posso resolver muita coisa, né? Eu faço o que eu posso, e aí eu converso, peço aos tutores que entrem em contato com vocês, aquela coisa toda. Estamos sempre às ordens, né? No caso, e para, no caso, tirar as dúvidas sobre o assunto. Agora, é claro, uma coisa que realmente é muito importante para como metodologia de estudo, eu sei que vocês já estão quase terminando o curso, mas assim, quando tem esse tipo de... na próxima aula que a gente vai falar sobre a unidade 2. Então você vai lá no plano de curso, dá uma olhadinha no plano de disciplina, no plano de trabalho, estuda bastante, porque assim, nesse momento agora aqui, por exemplo, dessa videoaula, a gente podia estar usando, sabe para quê? Para tirar dúvida, por exemplo, como agora o Fabrício está falando do Ernest Hemingway. O Ernest Hemingway, ele é um escritor que tem muito a ver a questão... como ele foi para a guerra, ele foi correspondente de guerra, participou de várias guerras, então tem muito recorrente na escrita dele, né? Como The Sun Also Rises, onde ele fala da questão de intelectuais que são
os iludidos que vão para a Europa, né? O livro gira em torno disso, que tem uma referência com o Eclesiastes da Bíblia. Já no Velho Mar, você tem a luta de um velho que pesca um marlim enorme e que fica dias e dias no mar lutando com esse marlim. Muitos dizem que é a morte, mas esse marlim ele é consumido pelos tubarões e no final ele termina sem nada. Então você vê aí uma temática que ele vai falar o quê? Da desilusão, da falta de perspectiva. A Farewell to Arms, por exemplo, ele vai falar sobre a questão do exército, das guerras. Então, muitos dos personagens dele são pessoas rústicas, são pessoas sem muito refinamento, tá? Então, o Hemingway falava muito sobre as pessoas do povo, era uma temática mais popular. Com certeza. No caso, vocês podem, por exemplo, eu fui tutor em tempos em Nuzilândia, eu tirava muita dúvida pelo WhatsApp, né? Mas se não tiver, você faz e manda para o tutor no e-mail dele, que é para ele poder, né, ver direitinho e discutir, falando com ele para ver o que é que precisa ser melhorado, o que não. E aí, depois que posta. Bom, gente, eu espero, na medida do possível, que a aula tenha sido proveitosa, tá? E, no caso, na próxima semana, dia 24, a gente vai ter a outra aula. E aí, assim, quem tiver dúvidas, como eu disse, uma maneira proveitosa de você aproveitar, uma maneira proveitosa de você utilizar esse tempo que a gente tem aqui, por exemplo, é trazer dúvidas. Tá? Na próxima semana eu vou estar aqui. Então, nesse momento, por exemplo, aqui, você pode trazer várias dúvidas daquilo que você não entendeu, do que você quer, alguma explicação, que aí a gente tenta lhe ajudar. Tá? Porque nesses momentos de videoaula, o que a gente tem que aproveitar? A gente tem que aproveitar e vir com material livre. Tem que vir com as dúvidas, por exemplo. Você, por exemplo, estuda e faz questionamentos e elabora perguntas para ser feito ao professor na próxima aula, por exemplo. Porque eu posso falar tanto da unidade 2 que eu vou falar na próxima aula, que ao final eu posso tirar dúvidas das duas unidades. Portanto, que você traga o quê? Essas dúvidas por escrito. Coloque aqui as perguntas. Professor, nessa parte aqui tal, o que é que quer dizer isso e tal? Por que ele está dizendo isso? Traz o quê? As dúvidas para a gente esclarecer. Tá bom? Então, gente, já está dando nossa hora. Tá ok? Eu espero que, como eu disse, tenha sido proveitoso. E a nossa próxima aula vai ser dia 24, tá? Nesse mesmo horário, 2 horas da tarde. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom final de sexta-feira. Um bom final de semana para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Que essa doença não tá para brincadeira, não. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau.